E se um filme falasse diretamente com a criança que ainda vive dentro de você? E se ainda na infância você precisasse transformar algo de sua imaginação em algo real? Fique comigo e mergulhe nesse contraste entre o real e o impossível, entre a fantasia que nos salva e a realidade que nos pesa, e descubra por que às vezes, acreditar em algo maior é a única maneira de sobreviver. Rádio Flyer. Há um lugar onde todos nós já estivemos. A infância. Um território feito de descobertas, risadas, medos escondidos e sonhos que parecem maiores que o mundo. Rádio Flyer nasce desse lugar. Um filme que nos lembra que ser criança é, ao mesmo tempo, carregar a leveza da imaginação e o peso de dores que muitas vezes não sabemos nomear. Narrado pela voz serena de Tom Hanks, o filme nos convida a revisitar memórias que poderiam ser nossas. E logo no início percebemos: esta não é apenas uma história de meninos. É sobre como cada um de nós aprendeu, um dia, a lidar com a dureza da vida, inventando asas para não afundar. O diretor Richard Donner já havia nos dado aventuras inesquecíveis, como Os Goonies e Superman. Mas aqui ele troca o espetáculo pelo íntimo. Sua câmera observa de perto, sem pressa, valorizando os detalhes da vida suburbana americana dos anos 60. Ruas largas, bicicletas, quintais, um cenário que parece pacífico, mas que guarda sombras discretas. Donner conduz a história como quem entende o coração da infância, com um toque de nostalgia e de magia, mas também com coragem para encarar a dor que ali se esconde. Escrito por David Mickey Evans, o roteiro equilibra com delicadeza duas forças opostas: a realidade dura e a fantasia libertadora. A voz de Tom Hanks narrando como adulto é como um fio que costura memórias. É o tom da lembrança que já não fere como antes, mas que ainda guarda marcas. Essa escolha narrativa é fundamental. Nos mostra que a infância nunca desaparece, apenas muda de forma. O que vivemos lá atrás continua vivendo em nós, como uma história que sempre voltamos a contar. Antes de se tornar Frodo em O Senhor dos Anéis, Elijah Wood já mostrava aqui a intensidade de seu olhar. Ele interpreta um garoto que, apesar da fragilidade, carrega uma coragem silenciosa. Ao seu lado, Joseph Mazzello, ainda criança, entrega uma atuação doce e devastadora, mostrando como a vulnerabilidade pode ser transformada em ternura. Juntos eles criam uma química que não parece atuação, mas vida. É como se realmente fossem irmãos, unidos não apenas pelo sangue, mas pelo segredo compartilhado da imaginação. Lorraine Bracco, conhecida por Os Bons Companheiros, surge aqui em uma atuação contida, de mãe que luta, que tenta, mas que também falha. Sua presença é real, imperfeita, humana. John Hurd, por sua vez, representa a figura paterna que oscila entre a ausência e a presença, deixando as crianças ainda mais presas ao universo que criam para si mesmas. Esses personagens adultos não são apenas figuras de autoridade, são sombras e presenças que moldam a forma como as crianças enxergam o mundo. E aqui está o coração de Rádio Flyer. A fantasia, aquele carrinho vermelho, simples e inocente, torna-se algo maior do que um brinquedo. É um símbolo, um veículo para escapar, para sonhar, para acreditar que existe saída mesmo quando tudo parece sufocar. A fantasia não é fuga barata, é resistência. É a força da imaginação transformando dor em esperança. A fotografia do filme cria contrastes entre cenas ensolaradas de brincadeira e momentos de sombra carregados de tensão. O espectador nunca esquece que está vendo uma história de infância, mas sente que algo mais profundo está sempre à espreita. Esse contraste é essencial. É nele que reside o poder emocional do filme. A música de Hans Zimmer conduz o filme como uma canção de ninar melancólica. Cada nota parece vir carregada de lembranças, como se fosse o eco distante de um tempo já vivido. Zimmer consegue traduzir em som o que as crianças sentem: medo, ternura, esperança. A trilha não é apenas pano de fundo, é parte da alma da narrativa.
Poucas escolhas poderiam ser mais perfeitas do que a narração de Tom Hanks. Sua voz transmite confiança, calor e melancolia ao mesmo tempo. É como ouvir alguém folheando o álbum de sua própria vida. E é justamente essa voz que nos prende, que nos faz acreditar que, por mais dura que seja a memória, ainda existe poesia em recordá-la. Embora não tenha sido um sucesso estrondoso de bilheteria, Radio Flyer se transformou em um filme cult ao longo dos anos. 5, 10, 20 anos depois, ainda é lembrado como uma obra que fala sobre infância de forma única. Não pelo que mostra, mas pelo que faz sentir. O projeto começou com David Mickey Evans, o próprio roteirista escalado para dirigir, mas por ser sua estreia, os produtores temeram a inexperiência e entregaram o filme a Richard Donner, que já havia provado sua sensibilidade em unir emoção e aventura. A primeira versão do roteiro era mais sombria, lidando de forma ainda mais direta com a violência doméstica. Donner, ao assumir, decidiu suavizar certos aspectos, apostando na força da imaginação das crianças como centro da narrativa. O Radio Flyer, nome do brinquedo que dá título ao filme, não é invenção do roteiro. Trata-se de uma marca real e icônica nos Estados Unidos, conhecida desde os anos 1930. Para muitos americanos, esse carrinho representa a própria infância, o que deu ao filme uma aura de familiaridade e memória coletiva. Assistir a Radio Flyer não é apenas acompanhar a vida de dois irmãos. É revisitar nossas próprias infâncias, nossos segredos, nossas fugas inventadas. É lembrar como, quando tudo parecia impossível, sempre encontramos uma maneira de acreditar que havia saída. O filme não nos entrega respostas fáceis. Ele nos dá algo mais valioso. A certeza de que, às vezes, imaginar é sobreviver. Radio Flyer não é sobre carrinhos vermelhos ou voos impossíveis. É sobre coragem silenciosa, sobre a fé que nasce quando tudo mais parece ruir. É sobre a infância como um lugar de dor, sim, mas também como a fábrica de nossos maiores sonhos. E quando os créditos sobem, percebemos, não é apenas um filme, é um lembrete de que dentro de nós ainda existe aquela criança que acreditava que, com um pouco de imaginação, até as maiores feridas podiam ganhar asas. Já conhecia essa obra emocionante? Me deixa saber nos comentários. Não esquece, se esse vídeo foi útil de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal para dar aquela força. Obrigado por assistir.